O que eram os quilombos? Os quilombos eram locais onde os africanos escravizados se refugiavam dos maus tratos que sofriam nas fazendas. Os africanos começaram a ser trazidos para o Brasil para trabalharem como escravizados por volta de 1560 e passaram cerca de 328 anos dessa forma, até a princesa Isabel assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, lei que extinguiu a escravidão no Brasil, não sem antes ter muita luta de negros escravizados e libertos. Durante esse tempo, 4 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil e escravizados nas lavouras. Esse número aumenta ainda mais se for somado com os seus descendentes nascidos em solo brasileiro. Eles eram capturados na África e chegavam de navio em condições desumanas, vendidos em feiras e trabalhavam por toda a vida nas fazendas. A alimentação deles era precária, não havia cuidados médicos e muito menos direito à educação. Assim, eram amontoados em senzalas e ainda sofriam os mais diversos castigos físicos. Para fugir dessa triste realidade, muitas dessas pessoas escapavam das fazendas e se escondiam nos mucambos, que depois ficaram conhecidos como quilombos, ou em comunidades isoladas na mata, de difícil acesso. Podemos citar o Quilombo dos Palmares como o maior e mais famoso quilombo do Brasil. Palmares, que recebeu esse nome por estar em uma área cercada de muitas palmeiras, estava localizado em Alagoas e chegou a abrigar cerca de 20 mil pessoas. Seu líder era Zumbi dos Palmares, uma das figuras mais conhecidas no que se refere à resistência dos escravizados negros no Brasil. Zumbi foi rei de Palmares até o ano de 1695, quando os portugueses, em 20 de novembro, sob o comando do bandeirante Domingos Jorge Velho, o mataram, um ano após a destruição do quilombo. Por esse motivo, o dia 20 de novembro foi escolhido como Dia da Consciência Negra. A palavra quilombo tem origem em uma língua derivada do banto e significa local para descanso. Essa palavra traduz bem o desejo dos povos africanos, já que buscavam refúgio e proteção nesses locais. Era para lá que eles iam quando fugiam das fazendas, dos castigos e dos maus tratos. Ali, eles se organizavam em comunidade, construíram suas próprias casas, produziam seus próprios alimentos e defendiam de ataques de grupos que desejavam lucrar, recuperando escravizados que haviam sido perdidos pelos fazendeiros. Culturalmente falando, era um local onde os africanos e seus descendentes tentavam resgatar traços de sua cultura, como as tradições, as festas, as práticas religiosas, as danças, entre outros. Os quilombos eram sinônimo de transgressão à ordem escravista. As autoridades coloniais os chamavam de contagioso mal, porque eram muitos, estavam por toda parte e atraíam cada vez mais fugitivos, homens brancos, pobres e indígenas. Comunidades quilombolas atuais. Com a assinatura da Lei Áurea, a escravidão chegou ao fim no Brasil. Porém, as consequências desse grande espaço de tempo que trouxe negros à força da África para torná-los escravizados são sentidos até hoje pelos seus descendentes. Afinal, se contabilizarmos desde o início da chegada dos africanos, os negros têm mais tempo como escravizados do que como livres no Brasil. Sem dinheiro, sem terras e sem apoio do Estado, os negros foram construindo suas vidas apenas com a coragem que tinham. Muitos que já habitavam as comunidades dos quilombos permanecem lá e continuam até hoje. Os povos remanescentes de quilombos e seus descendentes estão presentes por todo o Brasil. A maioria dessas comunidades ainda busca viver de maneira simples, fugindo da urbanização e se dedicando à agricultura e à valorização de suas tradições culturais originais. Por terem se desenvolvido em locais de difícil acesso, fato justificado pela necessidade de se esconder dos fazendeiros enquanto quilombos, essas comunidades sentem a precariedade em serviços públicos como educação e saúde.
Garantir aos descendentes dos africanos escravizados boas condições de vida para que eles se desenvolvam no Brasil ainda é o grande desafio, mas a conscientização de que esses povos foram vítimas de uma prática desumana, como a escravidão, já é um grande começo. Segundo o historiador Flávio Gomes, onde houve escravidão, houve resistência.